Em nossa continuação, parte 2, o melhor de Tomé. Mas enquanto não atingir o centro de si mesmo, o eixo central de seu ser, admira-se e que procurar constantemente o que? A verdade. A verdade de um reino que é como luz sobre o velador, como um tesouro oculto, como uma pérola no fundo do mar. O advento do reino é o despertamento da realidade do eu divino, dentro de todas as facticidades humanas. O reino de dentro será necessariamente o reino de fora. Mas a vida é una, eterna, sem princípio nem fim. Não importa o tempo em que alguém entra ou sai da vivência. A idoneidade do espírito, o involucro ego nos foi dado. Para que através dele o eu se realize plenamente, é necessário que a alma encontre resistência no corpo, porque sem resistência não há evolução. O envolvimento da alma espiritual pelo corpo material não tem caráter punitivo, e sim evolutivo. A alma é uma emanação individual da divindade universal de Deus na nossa vida. Mas essa individualidade espiritual é apenas uma potencialidade que deve transformar-se em atualidade. E assim aprendemos e vivemos que lá no Getsêmani e do Gólgota, bem como nas glórias do Tabor, a oração deve ser tão espontânea e natural como a respiração que acontece ao homem sadio inconscientemente. O mundo espiritual é uma realidade universal. O homem-eu não deve mandar, embora o homem-ego, mas sim colocá-lo na retaguarda de sua vida. Para ser amigo e benfeitor da sociedade, deve o homem isolar-se frequentemente na solidão do seu interior e terás força para integrar em si o leão em vez de ser desintegrado por ele. Joel Goldsmith, no seu livro A Arte de Curar pelo Espírito, sou um homem antissocial por amor à sociedade, porque para poder ajudar a sociedade devo isolar-me em Deus. Quem nunca foi solitário em Deus, então, meu amigo, não pode ser solidário com os homens. Temos que enfrentar uma solidão com Deus. Sem perigo de se perder, só pode viver no mundo de homem quem aprendeu a viver no Deus do mundo. No material, mental e social, ou intuição do homem-eu possui uma espécie de faro, que em virtude da qual ele discerne o que é qualidade duradoura e o que é apenas quantidade efêmera. Enxerga as coisas subespécie, a edotertides, como dizem as biografias dos santos. O homem profano só se interessa pelas coisas quantitativas e não percebe a coisa qualitativa. O homem místico do misticismo unilateral apanha na sua rede somente o peixe grande da espiritualidade isolada. Mas é aí que Jesus vem o quê? E o liberta. E que o homem da consciência ou da unilateral apanha na rede da sua vida coisas de toda espécie, mas devolve ao mundo as coisas sem valor e se apodera da única coisa valiosa. Examinar todas as coisas, disse Paulo de Tarso, e ficai com aquilo que é bom. Examinai tudo e retei o bem. Temos que examinar tudo lá no mal, no máximo do mal, da maldade, e tirar para nossas vidas o que? O bem. Os bons, os maus, sendo a semente a própria palavra de Deus, sempre ótima, que a sua diferença de produção não corre por conta da semente, mas por conta do terreno em que é semeada, isto é, a alma humana. A parábola visa, portanto, a advertir os homens da sua responsabilidade em face da semeadura espiritual. Os terrenos improdutivos da humanidade são culpados por sua improdutividade. O livre-arbítrio humano é responsável pelo fato de produzir nada, pouco ou muito. Aqui está mais uma apoteose do livre-arbítrio do homem, sempre de novo negado por certos cientistas incompetentes. O livre-arbítrio existe potencialmente em todo ser humano normal, mas a sua atualização depende do desenvolvimento da consciência de cada um. As leis produzem não somente criaturas criadas, mas também criaturas criativas. Estas últimas podem criar, melhorar ou piorar do que Deus as criou. A semente da palavra
de Deus é ótima, mas o terreno humano é variável, mal, bom, ótimo. E que nós, como Igreja de Jesus Cristo, estamos aqui exatamente para quê? Para que o homem, ainda não realmente imortal, come coisas mortas, como são todos os alimentos assimiláveis, mesmo que a ciência chama vivos, como vegetais crus. O homem definitivamente imortalizado não se nutre de nada que seja morto ou mortal, como o eterno e o absoluto. Sobre o vivo, que se dilui na vida, ou então como no homem, o verso do vivo, se entrega no uno na vida, as criaturas infra-humanas se diluem no Criador. E como nós, como representantes da Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui para quê? Para quem vislumbra a realidade espiritual, que não pode falar porque entrou na zona dos ditos indivisíveis. A ciência analítica, a erudição humana fala, mas a sapiência intuitiva, a visão espiritual se cala. Porque sabe, o Cristo divino no Jesus humano é quem vê sabe e quem sabe não fala. Cala-se, porque vê e sabe. Os outros falam porque não sabem nem veem. Tomé prefere calar-se, porque bebeu da taça da suprema sabedoria. E como nós aqui, como a única e verdadeira e real, de até quando desperta no homem o Cristo interno, logo o ego humano se revolta contra o eu divino, tentando impedir uma subversão, porquanto, como diz a Bhagavad Gita, o ego é o pior inimigo do eu. Embora o eu seja o melhor amigo do ego, sendo que o ego o anticristo é o dominador deste mundo, o poder das trevas, sendo que o ego tem o poder sobre vós. É aí que o Filho do Homem, porém, é o quê? É a antecipação de uma nova humanidade. E por isso devemos prostrar-nos diante dele, como diante de um homem plenamente realizado. Que o Cristo, considerado como um invasor ilegal nos domínios do anticristo, que também tem um nada e tempo aí muito a ver, que os inimigos dos homens são seus companheiros de casa, será? Assim nos diz a palavra, a Bíblia Sagrada de Jesus Cristo, a quem estamos aqui agora pregando para você, ó igreja aqui. Inúmeras experiências na vida de cada homem comprovam essa discórdia entre pessoas da mesma família. O ego só conhece parentesco carnal, nada sabe de afinidade espiritual. Ou no dizer de Paulo, o apóstolo Paulo, seguidor de Jesus Cristo, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, o reino eterno, o reino absoluto, o reino puro, verdadeiro e realmente para lá de espetacular. E então os homens cristificados se sentem como solitários no meio de um mundo anticristo. Mas a sua solidão é uma solidão profundamente feliz. E assim é a nossa solidão de nós cristãos, seguidores de Jesus Cristo. É uma solidão o quê? É uma solidão feliz. É uma solidão que Jesus a cada dia mais e mais nos ensinou. Que nós pudéssemos o quê? Admirar as pequenas coisas da vida, como o mar, os animais, as árvores, os parques e assim por diante. Todo homem ego é louco por novidade. Novidades que correm sem cessar, através de coisas novas, e é por causa disto que ele envelhece rapidamente. O desespero do homem em crescer, avançar e ter as coisas da vida, as coisas dessa tão momentânea vida. Quanto mais freneticamente o homem corre atrás de novidades, tanto mais rapidamente perde a sua